Reviravolta no Palmeiras em relação a Alário. No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto novidades importantes sobre o atacante argentino. Bora falar também sobre o Corinthians e Silvinho conseguiu ser extremamente criticado mesmo depois de uma vitória, até porque a entrevista coletiva dele foi horrorosa. Bora falar sobre o São Paulo. Que história é essa do zagueiro que está se oferecendo ao tricolor? Será que ele pode pintar no São Paulo? Bora falar ainda a respeito do Flamengo, com atualizações sobre Léo Ortiz e Thiago Mendes, novidades importantes em relação a Mikael, atacante do Sport, que está de malas prontas para jogar no futebol italiano. Falo também sobre Soteldo, enfim, praticamente empregado. Tem muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter vocês por aqui. Antes de mais nada, queria desejar ótima semana a todos e agradecer pela audiência, não só nos vídeos como também no programa do Nicola. O dessa segunda-feira começa às 7 da noite, conto com a audiência de todo mundo, beleza? Bom, bora começar a contar todas as coisas. Antes, só lembrar que o vídeo tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E todo dia é dia de se dar bem na 1xBet. Nessa segunda-feira, por exemplo, tem jogo do Campeonato Paulista. Red Bull Bragantino tentando a recuperação, recebe o Guarani. Já na terça-feira, mais uma partida da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa. O Brasil recebe o Paraguai no Mineirão. Vitória do Brasil paga R$1,30 para cada real apostado. Se der empate, R$5,15. Mas se você apostar no Paraguai e o Paraguai vencer, vai levar R$12 para cada real apostado. Outra opção legal é essa das duas equipes marcarem. Se isso acontecer, R$2,80 para cada real apostado. Já a opção de não ter gol dos dois times rende R$1,41. Curtiu, né? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo falando sobre a Supercopa do Brasil e a grande pergunta de torcedores do Atlético e do Flamengo a respeito do palco da grande decisão. O jogo estava marcado para o dia 20 de fevereiro em Brasília, mas o governo de Brasília determinou a ausência de público por causa da pandemia. Diante disso, os organizadores da Supercopa estão na maior dúvida e até a cidade de São Paulo já passou a ser cogitada. Os estádios que poderiam receber Atlético Mineiro e Flamengo na grande decisão da Supercopa são o Morumbi, estádio do São Paulo, o Anel Química Arena. O Allianz Parque está descartado porque já tem jogo marcado para o dia 20 no Campeonato Paulista. Seguindo com o giro de notícias, quero contar que Marcelo Moreno, atacante do Cruzeiro, está a caminho do Cerro Porteño, notícia que foi muito repercutida ao longo de todo o domingo por portais paraguaios. Ele vai ficar com a camisa 9, vai ter contrato de 2 anos e vai ter direito a um salário maior do que o Cruzeiro está disposto a pagar para os atletas da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro. Há bastante tempo que o Cruzeiro tenta encontrar uma solução para o Marcelo Moreno, claramente fora dos planos do técnico uruguaio Pesolano. Só para completar sobre o giro de notícias, Cleison, ex-atacante do Bahia, do Corinthians, entre outros clubes, é o mais novo reforço do Al Faisaly da Arábia Saudita, estava livre desde sexta-feira quando rescindiu o contrato com o tricolor baiano. Já o Chile devolveu o Vargas ao Atlético Mineiro machucado. Vargas havia sido convocado, enfrentou a Argentina na última rodada e sentiu um entorse no joelho, vai passar por avaliação e exames para identificar o grau da lesão. E por último, mas não menos importante, Bruno Cortez, ex-lateral esquerdo do Grêmio, é o mais novo reforço do Avaí. Ele assinou até o fim dessa temporada, estava livre no mercado porque o seu contrato com o Grêmio havia terminado no último dia 31. Bora te explicar agora sobre a situação de Mikael, atacante dos bons, revelado na temporada passada pelo Sport e autor de 3 gols na vitória contra o Náutico, 3-2 no último sábado pela Copa do Nordeste. Provavelmente o último jogo do Mikael. O Sport deve anunciar nessa segunda-feira a venda do atacante, ou melhor, o empréstimo do atacante para a Salernitana da Itália, o mesmo clube que vai ser o destino do Ederson, volante do Corinthians. Como é que foi fechada essa negociação? Informação divulgada pelo João Vitor Amorim. Empréstimo de 800 mil euros até o fim da temporada europeia.
Se a Salernitana ficar na primeira divisão, o clube se vê na obrigação de comprar o jogador por mais 2.750.000 euros. Mas se a Salernitana cair, também vai ter aí a opção de comprar o atleta por 5 milhões de euros. O Sport ainda ficaria com 25% do valor de uma venda futura. O Mikael tem enorme potencial para se tornar a maior venda da história de um clube do Nordeste. Vale lembrar que o Sport também está fechando a venda de outra promessa das categorias de base, o meia Gustavo, que foi um dos protagonistas do time na temporada passada, era pretendido por Flamengo e Atlético Mineiro e está de mudança para o Shabab Al-Ahly. Chegou a hora de falar sobre Soteldo, e uma das novelas que mais mexeram com torcedores brasileiros parece muito perto do fim. Soteldo, que já foi especulado no São Paulo, no Atlético Mineiro, no Flamengo, no Internacional, entre outros, está bem perto de fechar com o Tigres do México. Cheguei a contar para vocês durante o programa, ou melhor, durante a live do Nicola desse domingo, sobre o avanço das negociações. O Daniel Kozik, que é o empresário do Salcedo, o Daniel havia oferecido o Salcedo para Flamengo e Palmeiras, entrou em contato comigo ao longo do domingo para falar que o Salcedo será jogador do Toronto. E nessa negociação também ficou combinado que o Soteldo vai fazer o caminho inverso, vai trocar o Toronto no Canadá pelo Tigres no México. A negociação entre Soteldo e Tigres havia estagnado porque o Soteldo falou que não gostaria de jogar no futebol mexicano. Foi convencido depois de um aumento na proposta salarial e o Tigres só aguarda pelo fim das eliminatórias. A Venezuela joga na próxima terça-feira para que o Soteldo possa passar por exames médicos e assinar contrato, colocando fim a qualquer especulação de que ele pode atuar no futebol brasileiro de novo. Bora falar agora sobre o Flamengo e a busca por reforços. Contei para vocês no último sábado que Léo Ortiz passou a ser especulado como possível reforço do Flamengo. Fui checar essa história com o pessoal do Red Bull Bragantino e ouvi de uma pessoa muito próxima ao zagueiro que de fato houve uma sondagem do Flamengo em relação à possibilidade de contratá-lo. Não passou de uma sondagem, de um primeiro contato dos dirigentes do Flamengo tentando entender a situação do Ortiz. E ao falar sobre a situação você vai ver que seria de fato muito difícil imaginar uma transferência dele. Atleta que recentemente quase se mudou para o Tigres, 8 milhões de dólares, acabou que não rolou porque o Ortiz pôs na cabeça que precisa jogar no futebol europeu. Se ele tivesse ido para o México, dificilmente voltaria a ser convocado para a seleção brasileira. E já há um acordo verbal entre o Ortiz e os dirigentes do Red Bull Bragantino para que ele se transfira na metade do ano para a Europa em caso de propostas. Situação bem parecida de outros dois jogadores do Red Bull Bragantino. O goleiro Cleiton, que está sendo monitorado pelo RB Leipzig, e pelo Arthur, atacante ex-Palmeiras, um dos melhores em ação na temporada passada, outro jogador com sondagens de vários clubes. O combinado entre os atletas e os dirigentes do Red Bull Bragantino é que se pintarem propostas atrativas na metade do ano, o Red Bull vai acabar liberando os jogadores. Então o Ortiz, muito difícil para não dizer impossível no Flamengo. Já sobre Thiago Mendes, outra especulação que começou forte nos últimos dias. Conversei com uma pessoa muito próxima ao Thiago Mendes, uma pessoa que decide a respeito do futuro dele. E essa pessoa me assegurou que nesse momento a negociação está extremamente distante, fria, complexa, para não dizer outras coisas. Então, pode até ser que aconteça no Thiago Mendes, mas não é uma prioridade momentânea. Para fechar sobre o ciclo de informações a respeito do Flamengo, vale contar ou relembrar para vocês algo que eu venho dizendo há alguns dias. Para que contrate o Everton Cebolinha, o Flamengo vai precisar desembolsar 15 milhões de euros por 60% a 70% dos direitos econômicos. Essa é a pedida final do Benfica. Quero te atualizar agora sobre as coisas do São Paulo e a primeira informação é sobre o William Rocha, zagueiro do Portimonense, que passou a ser bastante especulado no São Paulo. Tudo porque, de um dia para o outro, ele passou a seguir no Instagram o presidente Júlio Casares, o Muricy Ramalho e a própria conta do São Paulo. Teve um torcedor que se referiu a ele, que se perguntou alguma coisa para ele, e a resposta do jogador a essa postagem foi a seguinte, abre aspas, vou dar a minha vida pelo São Paulo. Pronto. Foi o suficiente para que esse zagueiro de 27 anos de idade, revelado na base do Flamengo, com passagens pela Desportiva Ferroviária, pelo Grêmio e pela Votuporanguense, passasse a ser bastante especulado no tricolor. Fui checar antes de gravar esse vídeo essa história para saber o que há de verdade. E a minha fonte do Departamento de Futebol do São Paulo respondeu da seguinte maneira, abre aspas,
não tem nada. É coisa do Portimonense para valorizar seu jogador, fecha aspas. O William Rocha tem contrato até junho de 2023 na atual temporada. 23 jogos, 1 gol, 3 assistências. Atleta que tem atuado algumas vezes como capitão. Só para fechar sobre o São Paulo, Tricolor empatou contra o Ituano em casa, com muitas críticas do torcedor. E o Rogério Ceni segue sendo bastante contestado pela torcida e agora também por alguns conselheiros. Por falar em contestação, o que acontece com o Silvinho no Corinthians é digno de filme. O Corinthians venceu o Santo André por 1-0 nesse domingo, jogo fora de casa. Primeira vitória do Corinthians como visitante em 155 dias, mas mesmo assim o Silvinho foi muito contestado no intervalo e no pós-jogo. Tudo por causa da forma como o time se comportou, mais uma vez bastante recuado e no segundo tempo bastante disperso, como se estivesse fazendo só um amistoso. O torcedor do Corinthians no estádio e nas redes sociais não aprovou a atuação e insistiu pela demissão do treinador corintiano, que na entrevista coletiva ignorou o fato de o Corinthians ter negociado nos últimos dias com o Jorge Jesus. Cheguei a contar para vocês que o JJ esteve bem perto de virar treinador do Corinthians. Salário, tempo de contrato, luvas, integrantes da sua comissão, estava tudo acertado. Na última hora o Jorge Jesus acabou recuando. Não vou ficar surpreso se na metade do ano, depois do fim do estadual, e também a partir do momento em que ele deixar de receber salários do Benfica até maio, ele tem direito a receber salários do Benfica, aí sim o JJ pode pintar no Corinthians. Bom, voltando ao Silvinho, além da atuação ruim do time dele, pior foi a entrevista coletiva do Silvinho. Um show de horrores, como se o torcedor e a opinião pública não tivessem a capacidade de entender e discordar radicalmente das coisas que ele fala. Quer ver? Logo de cara o Silvinho chegou a dizer que o time dele é muito ofensivo. Mas como muito ofensivo, se o tempo inteiro contra o Santo André, o Corinthians marcou lá atrás e tentou explorar contra-ataque? Na teoria a formação até foi mais ofensiva, mas na prática o comportamento do time esteve bem distante de um time que agride o adversário. Outra coisa importante, Silvinho chegou a reclamar do calor. Jogo com 20 graus, temperatura baixa, campo pesado, enfim. Não fazia o menor sentido reclamar do calor. Mas o pior vem agora. O Silvinho chegou a dizer que o adversário está treinando há bastante tempo, começou a se preparar antes. A maior parte dos reforços do Santo André foi apresentada entre dezembro e janeiro, time montado às pressas, que acabou de ser construído, por sinal um dos piores times do Campeonato Paulista, para mim candidatíssimo ao rebaixamento. Silvinho, precisa se preparar melhor para as entrevistas, senão você vai falar coisas que só vão jogar contra o seu próprio trabalho, que até agora é bastante ruim. Bora falar agora sobre Palmeiras e a reviravolta em relação a Alário. Só que essa história tem tudo a ver com Rússia e Alemanha. Bora explicar em detalhes. Algumas semanas atrás, o Palmeiras procurou o Bayer Leverkusen pedindo o empréstimo do Alário. A primeira proposta foi recusada, o Palmeiras se ofereceu a fazer uma compensação financeira pelo empréstimo e ouviu que o Bayer Leverkusen só toparia emprestar o Alário se conseguisse contratar um jogador para a posição dele. O Palmeiras entendeu que seria muito difícil e o Verdão ainda ouviu, no final das tratativas, que o Bayer Leverkusen queria 12 milhões de euros para liberá-lo em definitivo. Foi aí a gota d'água, a partir daí o Palmeiras passou a buscar outros atletas, não encontrou e está bem perto de viajar para o Mundial sem seu camisa 9. Mas durante o fim de semana houve um acontecimento importante. O Zenit fechou a contratação do Yuri Alberto para agora. O atacante do Internacional, que vai custar 150 milhões de reais, será apresentado nos próximos dias. Com isso, o Zenit acabou topando liberar o seu atacante, que é o artilheiro do time, para o Bayer Leverkusen de forma antecipada. O atacante iraniano Sardar Arzum vai se mudar agora para o Bayer Leverkusen. Isso significa que o Alário, que já era a segunda opção no banco de reservas, vai passar a ser sua terceira alternativa. E o Alário já havia demonstrado vontade de deixar o Bayer Leverkusen. Enquanto não houvesse um atacante substituto para o time titular, ficava inviável liberar o Alário. Com a chegada do Azum, fica o negócio, na teoria, um pouco mais simples. E o torcedor do Palmeiras, durante todo o domingo, fez enorme pressão na Leila Pereira e no Anderson Barros para a contratação do Alário. Fui checar com o pessoal do Palmeiras como é que eles veem essa possibilidade. E a resposta foi de que, nesse momento, o foco é único e exclusivo no Mundial. De fato, o tempo joga contra essa negociação para o Mundial. O
Palmeiras tem até o dia 6, ou seja, 6 dias para fechar a sua lista de inscritos. Só que nessa quarta-feira o Palmeiras já embarca para os Emirados Árabes para começar a aclimatação, a preparação para o Mundial de Clubes. A estreia está marcada para o dia 8, contra provavelmente o Monterrey, que enfrenta na fase anterior, na fase de quarta de final, o Al Ahly do Egito. Pois bem, se o Palmeiras fechasse nessa segunda-feira com o Alário, provavelmente precisaria pedir para o Alário ir direto da Alemanha para os Emirados Árabes, porque até o Alário chegar ao Brasil, passar por exames médicos, provavelmente ele nem conseguiria encontrar o time. E se o Alário for direto para os Emirados, ele vai conhecer os novos companheiros já na cidade, ou no estado, ou no país do Mundial. Algo que não vai muito de acordo ou de encontro com as ideias do Abel Ferreira. O Abel não gostaria de contratar alguém e já colocá-lo para jogar sem que esse cara nem tivesse participado dos treinos e dos jogos. Situação bem delicada e complicada. Palmeiras, ao que parece, não vai fazer grandes esforços para o Mundial de Clubes. O Alário pode até ser uma opção para o restante da temporada, jogador de 29 anos de idade, especialmente se o Bayer Leverkusen topar emprestá-lo, se tiver que pagar os 12 milhões de euros à vista, como chegou a exigir o clube alemão, são 74 milhões de reais, com acréscimo de comissão, entre outros pagamentos, impostos e taxas, esse valor se aproximaria dos 100 milhões de reais e o Palmeiras entende que é um investimento muito alto para um jogador que já está próximo dos 30 anos de idade. E você, o que pensa a respeito dessa história? Vale a pena fazer um último esforço para levar o Alário? Se eu sou dirigente do Palmeiras, diante dessa oportunidade, mando nessa segunda-feira mesmo o Anderson Barros para a Alemanha para tentar fechar com o Alário. Nem que ele fique no banco de reservas como alternativa, mas aí cabe ao Abel definir se ele joga ou não. E eu, na condição de dirigente, tentaria oferecer uma melhor opção para centroavância. O Alário, se for contratado, é um baita reforço para o Verdão de 2022. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho. A gente se vê de tarde com mais informações e à noite com o programa do Nicola. Ah, outro recado importante, não esquece de seguir a gente lá no canal de cortes ou aqui no canal de cortes do YouTube. Vou deixar o link na descrição. Fechado? Abraço, tchau!